Boa noite, meus amigos, meus queridos amigos, as pessoas a quem eu convidei, principalmente, que já estão inscritos no meu canal, os que não estão ainda, muitos amigos prestigiando os meus vídeos e a quem eu convidei para assistirem a minha primeira live, mas infelizmente eu vou pedir desculpas a vocês, porque nesse exato momento que eu estava tentando aqui fazer essa gravação e já ir transmitindo ao vivo para todos vocês, eu me deparei aqui inabilmente, né? Isso é coisa do meu amadorismo. Eu não tenho ainda nenhuma experiência nessa área de vídeos e de lives, então eu vou realmente pedir muitas desculpas a vocês. Eu vou ficar devendo essa live. Eu já vou postar o meu vídeo assim que nós terminarmos aqui de gravar. Eu vou colocar imediatamente, pedindo essas milhares de desculpas a todos vocês, meus queridos, que estão tendo toda essa amabilidade, esse carinho comigo. E me perdoem o amadorismo, mas o meu celular, o meu aparelho, né, pessoal, que eu estou usando para fazer esses vídeos para vocês, não está ainda assim, não é apropriado, ele não tem as configurações para que eu transmita isso ao vivo. Então eu vou ficar devendo, mas eu vou ajustar esse pequeno problema. Como eu disse logo no primeiro vídeo, a cada um a gente vai procurando se aprimorar. Reconhecer o erro é mais bonito do que a gente pensar em sair correndo e disfarçar e achar que não pode assumir que nós também falhamos. Então, desde já, minhas sinceras desculpas para os amigos que estão aí aguardando para me assistir ao vivo. Meus amores, meus amigos queridos, através dos meus sonhos, através das minhas orações, dos pensamentos que me vêm à mente, eu tenho recebido diversos chamados para ser mais participante, para ser mais atuante na obra de Deus. E por isso eu estou aqui dando a minha cara a tapa, né, me colocando em exposição diante de muitos amigos, mas os amigos eu sei que olham para a gente com um olhar de compreensão, de carinho, de clemência, né? E muitas pessoas que estão assistindo, talvez algumas por curiosidade e outras por acharem que é interessante, porque há realmente tantos canais agora, como eu disse também logo no meu primeiro contato, tanta gente falando de tanta coisa, que eu entendi que eu também poderia falar de coisas que são interessantes e importantes e que podem auxiliar a vida das pessoas, a trazer assim um novo olhar, novas leituras, a coisas às vezes até corriqueiras, mas que na hora que a gente enfrenta nos parecem às vezes problemas insolúveis. Então eu quero prestar esse serviço. Eu quero sim auxiliar aqueles que me ouvirem, aqueles que assistirem aos meus vídeos, com palavras que de repente eu não estou preparada para responder a perguntas, mas eu estou aqui fazendo com muito carinho, escolhendo temas que eu julgo importantes para a resolução de coisas da nossa rotina, da rotina da mãe,
da rotina do pai, da filha, do adolescente, da criança, dos idosos, como eu também já me incluo, não é? Porque eu já estou aí, já pertenço ao grupo dos sessentões e a gente quer participar. A gente traz uma experiência de todas as vivências que a gente já passou, né? Nós nascemos e nos criamos em outras épocas, em outros lares, com outras configurações patriarcais, e vivemos em uma geração que tinha, sim, criações com muito mais rigor do que hoje. A gente procura ser mais moderno para criar os filhos. Eu tenho certeza que eu já fui muito mais liberal do que a minha mãe. E com certeza muito mais do que a minha avó materna, que foi na realidade a única que eu pude conhecer e com quem eu convivi, e de quem tenho muitas saudades e muitas lembranças maravilhosas também. A minha avó Anita, a minha mãe Maria. Mas com certeza eu não estarei sendo mais liberal que muitos pais que já passaram, por exemplo, por uma sala de aula onde eu lecionei, porque a grande parte, a maioria dos alunos que foram meus alunos aí em áureos tempos de escola já são pais, e eu tenho alunos, até ex-alunos, que já são inclusive avós também, como eu. Se casaram jovens, se casaram ainda crianças e já construíram uma família e hoje já estão aí desfrutando do título de avô, avó. São jovens ainda. Mas eu tenho certeza, eu criei meus filhos. Eu também já sou vovó. E os meus filhos já têm outros olhares na criação dos meus netos. Já seguem outras escolas, outras linhas de paternidade com os meus netinhos. E estão sendo bem-sucedidos também, né? Cada um com os seus aprendizados. A gente aprende. Hoje eu aprendo com os meus netos muita coisa que para a minha geração não foi possível, porque não tinha. Porque a gente não desfrutava de tanta tecnologia, de tanta abertura, de tanta liberdade. Então, é sobre isso. É sobre esse relacionamento humano que eu quero estar sempre falando com vocês. E como eu já fiz aqui o meu pedido de desculpas pela live que eu não vou poder produzir hoje, eu vou falar hoje de um assunto que está muito em voga. Que são esses novos cenários que nós estamos a todo momento nos deparando na nossa nova mídia. Desculpem, porque eu estou saindo de uma gripe e assim com a garganta bastante comprometida, então de vez em quando eu vou ter que dar a minha paradinha para tomar a minha aguinha e continuar a nossa conversa aqui. Então, gente, eu tenho visto agora tantos jovens pais, e eu digo jovens porque são pais aí de 40 anos para baixo de idade, e até pais bem mais jovens, né?
porque tem uma geração aí que já começou bastante cedo essa arte da maternidade, né? E eu considero jovens, todo mundo que é mais jovem do que eu, com certeza para mim é jovem. E agora, vivendo aí um grande dilema nessa atual conjuntura em que nós estamos passando mundialmente. Entre a decisão de levar ou não seus filhos pequenos, aí nas faixas etárias que agora estarão na berlinda, mas que são crianças e muitos ainda em tenra idade, porque para mim, uma criança de 5 anos ainda é um bebê. Eu vejo assim os meus netinhos, né? Eu tenho um netinho de 5 aninhos e uma netinha que agora é a caçulinha da família com 1 aninho. Então, a de 1 aninho sem dúvida, é um bebê mesmo. O de 5 anos já é uma criança ativa, que já sabe manusear um computador, um videogame, com jogos avançados, um celular, porque as crianças hoje têm a maior facilidade em assimilar tudo isso. Mas para mim, no meu olhar, ainda de mãe do século passado e avó agora desse século, que é a nossa grande bênção, para serem imunizadas contra a doença deste século. Esse nome sou eu que estou dando. Eu não vou falar aqui em questões políticas, em questões que estão sendo aí grandemente discutidas e há muitas controvérsias, então não é esse o meu propósito, mas é um assunto atualíssimo. Então eu sei que muitos pais estão aí em dúvida. Eu tenho convivência, eu sou uma educadora, eu ainda trabalho num ambiente público. Eu lido com pais, com crianças, com adolescentes, com adultos que ainda são jovens, mas já têm uma família formada. E no dia a dia da gente, na vida, na vizinhança, na nossa comunidade. E esses pais estão aí, vivendo esse dilema quanto a levar ou não levar os seus filhos para serem imunizados contra essa doença que veio abalar o nosso planeta, né? As coisas estão acontecendo de uma forma que, às vezes, acompanhando os noticiários, os muitos, né, inúmeros, a gente vê assim que, às vezes, parece que é só aqui no Brasil, no nosso país, mas não é. É mundial. É algo que assolou o nosso planeta totalmente. Dos mais remotos lugares aos mais populosos. Então, gente, eu não tenho lembrança nos meus 60 e poucos anos de vida, eu não tenho lembrança de ter presenciado, de ter vivenciado uma crise pandêmica. Nós já enfrentamos gripes. Eu fui criança numa época em que as vacinas ainda não eram populares e que muitas ainda não haviam sequer sido criadas. Então, as crianças que foram crianças na minha época enfrentaram muitas doenças consideradas epidemias. Talvez até tenham sido pandemias, né? Mas naqueles momentos eu ainda era uma criança
e não conseguia identificar aí essa diferença. Então, eu não tenho essa lembrança, mas na época em que eu fui criança, que a minha mãe e meu pai nos criaram, a mim e meu irmão, havia o sarampo e ainda não havia imunização para ele. Felizmente, ela surgiu, acho que logo depois que a gente passou por aquelas fases mais conturbadas e mais aflitivas para aquelas gerações de pais. Por exemplo, eu tive sarampo, meu irmão teve sarampo e muitos amigos naquela fase também. Havia a coqueluche, havia a poliomielite, e para tudo isso depois surgiram as vacinas, graças a Deus, e que Deus deu a inteligência ao ser humano e nos deu a ciência e nos fez aí gerar muitas levas, né, de cientistas maravilhosos, admiráveis, que deixaram um grande legado para a humanidade, para todas as gerações que ainda virão, né, no nosso planeta. Então, tudo isso enriqueceu demais. E os meus filhos, por exemplo, já tiveram a oportunidade de receberem todas as vacinas que já existiam, já haviam sido criadas na época em que eles nasceram e que foram crianças. Eles receberam. Eu até hoje tenho guardadas as carteirinhas de vacinação dos meus filhos, com todas as vacinas necessárias para as fases de idade que eles percorreram. Mas eu não tenho lembrança de algo tão avassalador como essa pandemia que nós ainda estamos vivenciando. Ela ainda não foi embora. E talvez não vá, que é o que a gente ouve das várias correntes científicas. É o que a gente está acompanhando pela mídia, né? Quando a mídia se propõe a dar notícias instrutivas, éticas, com muita honestidade, com muita decência, né? Ainda existe, felizmente ainda existe muitos canais, muitos jornais, sejam digitais, sejam jornais impressos, sejam televisivos, não importa aí o meio, mas há muitos. E há muitos jornalistas, muito sérios, que levam talvez o seu juramento, né, de jornalistas, assim, ainda com muita decência, com muito comprometimento, né, com muita honestidade, e que ainda trazem para a gente, felizmente, as notícias tal qual elas se apresentam e aquilo que está pelo mundo e que a gente precisa saber. Então, gente, eu não vou aqui citar nomes de nada, até porque é desnecessário. Hoje em dia, meus netinhos acompanham aí tudo que eles escutam pela mídia. Dado o destaque, né, a relevância desse tema. E principalmente porque também não me vem assim a memória essas notícias aí de outras situações parecidas. Então parece que a gente está assim batendo numa tecla do piano que já esgotou o seu tempo de vida útil, né? E mais do que tudo isso, eu nunca vi também, gente, atos de tanta injustiça como hoje se evidencia em razão de algo que assolou o nosso planeta, mas que
da forma como às vezes nos chegam as notícias, parece que ocorreu só aqui no Brasil. Então, parece que só aqui as pessoas não se cuidaram, não usaram as máscaras, não estão tomando as vacinas, não estão tomando os cuidados necessários. E não, eu creio que a maior parte, a grande porcentagem da nossa população, não importa também aí o grau de estudo, o nível acadêmico a que as pessoas chegaram, alcançaram, porque hoje em dia a maior parte da população, a maior parte dos jovens, dos adultos, tem já acesso aos estudos, à escola, ao ensino, e inclusive ao ensino de nível superior. Então, mas até aqueles que na sua época não tiveram a mesma oportunidade para alcançar esses níveis de estudo, de formação escolar, tem a sabedoria do povo, a sabedoria do ser humano, que vem passando assim de pais para filhos, talvez desde que o mundo é mundo, senão nós não teríamos chegado aos avanços que chegamos no século passado, neste século, já vai caminhando aí, né, para uma década. Então, gente, em razão de um vírus, de uma doença que assolou o planeta, eu creio que se faz muito necessária agora a sabedoria dos pais, a experiência dos mais velhos, aquela sabedoria das nossas avós e das avós de hoje, que podem sim estar aí aquietando os corações dos pais mais jovens e que hoje estão aí temerosos, na dúvida entre aquilo que a ciência traz, mas também aquilo que a ciência aponta para possíveis efeitos que podem não trazer assim os resultados desejados, necessários, esperados pelos pais, de proteção, de prevenção, né? E todo mundo quer ver os seus filhos bem. A gente tem filho, a gente coloca um ser nesse mundo e a gente já começa desde o primeiro dia daquele momento da maternidade, da nossa paternidade, a nos preocupar com o crescimento daquela pessoinha, com a saúde daquela criança e com tudo que ela vai poder adquirir, né, de aprendizado, de proteção, de saúde, de imunização e de um legado que a nossa geração poderá deixar para eles, que a gente deseja que seja um legado só de coisas boas, um legado realmente que eles não tenham que passar por novas situações de riscos de morte, como nós vimos tanto aí nesses 2 últimos anos da nossa vivência. Mas, voltando ao início dessa conversa, que é exatamente o dilema dos pais, eu penso que não é para menos. Imunização ou não, no momento em que tudo o que vemos e ouvimos na mídia,
traz controvérsias, pois há muita gente falando de tudo, muita gente. Pessoas que nem sempre estão preparadas para falar, porque, a meu ver, e a ver, eu acredito, também da maioria do povo brasileiro, dos seres humanos que habitam o nosso país e, quiçá, o mundo, né? Muita gente sabe que nem todo mundo estudou para hoje estar falando de imunização, que nem todo mundo caminhou para o lado do desenvolvimento científico, das medicações, dos remédios, das vacinas. E muita gente falando daquilo que não sabe, né? Então, que nem conhece direito, mas que dá palpite, né? Quer que sua palavra, às vezes, seja lei. Tem muita gente, muita gente que quer impor o seu pensamento, que quer impor o seu modo de ver. E eu acho que só pode falar cada um na sua praia, né? Eu, por exemplo, sou educadora. Então eu só falo das minhas experiências. Claro, eu criei 3 filhos e eles foram crianças, como eu já disse antes. E eu tive que ser mãe, eu tive que ser conhecedora. Quando eu ia dar uma medicação na hora de uma gripe, de uma febre, primeiro eu levava ao médico, ao pediatra. Depois eu ia comprar o remédio numa farmácia. E aí quem ia me atender era um farmacêutico, que também estudou, que também se especializou para conhecer a ação de cada medicação, a ação de cada remédio e as suas contraindicações, os seus efeitos colaterais. Porque tudo que faz bem, de repente há um ponto em que ele pode não ser adequado. Hoje em dia, até com os alimentos, a gente tem que ter cuidado. Uma criança que, ao nascer, já precisa do leite materno e que depois, à medida que se desenvolve, vai se desligando do leite materno e vai passar a consumir um outro tipo de leite para continuar tendo o seu desenvolvimento ósseo, esquelético, de uma maneira boa, que lhe garanta um bom crescimento ósseo, um bom desenvolvimento, o fortalecimento dos seus dentes, né, da sua arcada dentária, para que depois não desenvolva também síndromes de fraquezas ósseas, né? Como há tantas, mas eu não vou aqui discorrer sobre isso, porque não é realmente o meu campo de atuação. Então, gente, eu acho que é ruim falar eu acho, que aí é achismo, né? Eu considero, gente, que nós precisamos filtrar tudo que a gente ouve, mesmo que seja nas mídias mais idôneas, e fazer aí as nossas análises, né? E assim, por quê? Porque os médicos, os cientistas, os farmacêuticos passaram uma boa parte da sua vida se dedicando a estudos, à vida acadêmica, aos cursos de pós-graduação, de residência médica, de especialização nas áreas em que eles iriam atuar, de estudos pós-graduados, enfim,
pós-doutorados, mestrados, desenvolvimentos científicos e vão para outros países e fazem intercâmbios e se dispõem a conhecer outros ensinamentos para que estejam o mais preparados possível para darem a sua contribuição à área médica, à área da saúde. A mesma coisa na questão farmacêutica, laboratorial, de desenvolvimento de pesquisa científica, na área de desenvolvimento, né, de medicamentos. Todos estão preparados para estarem atuando naquele campo. Os enfermeiros, o pessoal da saúde, de uma forma geral, que faz os seus estudos nessa linha de atuação para prestar o seu serviço à melhoria da saúde da população, dos nossos semelhantes. Mas, assim, né? Não está aqui em questão, eu não vou colocar isso em discussão, é só o meu pensamento e eu ainda me reservo o direito de pensar como eu considero justo, eu considero certo. Mas eu entendo que um jornalista, um repórter, talvez até um engenheiro que tenha se especializado mesmo nas áreas da engenharia civil, elétrica, de desenvolvimentos de estradas e, enfim, desse mundo vasto tecnológico que está aí, eu não vejo assim que todos estão credenciados a falar, assim como eu não estou, sobre as questões de saúde, de imunização, de vacina, de prevenção, de cura das doenças que aí estão, de desenvolvimento dessa tecnologia científica voltada à melhoria da saúde humana. Então eu acho que os pais, os jovens papais, que estiverem assim se sentindo realmente numa encruzilhada, nesse dilema, eles devem sim procurar aquele médico de confiança, o pediatra do seu filho, um médico que às vezes até já está cuidando do adulto, do idoso, mas que tem toda uma experiência de largos anos no serviço da medicina, para ajudarem nesse discernimento entre se é certo, se é errado, o que eu vou decidir. Por quê? Porque as nossas crianças, as futuras gerações desse planeta, estão agora, sim, de certa forma, nas mãos dos seus tutores, dos responsáveis pela sua criação, pela sua formação, pela sua paternidade. São os pais que deverão decidir isso, porque as crianças ainda não têm essa formação de personalidade, embora eles sejam muito espertos e anos-luz à nossa frente, eles ainda não estão com a maturidade do seu ser assim integral, formada completamente para tomarem uma decisão. Eles não saberiam dizer se eles iriam querer ir tomar uma vacina ou tomar um picolé de chocolate. Então, talvez eles sejam muito mais espertos do que eu estou tentando
exemplificar aqui, porque um picolé de chocolate, uma criança praticamente já nasce sabendo que é bom, mesmo que depois vá dar uma dorzinha de garganta, mas é gostoso e quem não gosta. Mas uma vacina é algo que eles desconhecem ainda, mesmo quando ela já é comprovadamente, né, eficaz. A gente tem que levar o filho lá e garantir a ele essa proteção. É a nossa responsabilidade de pais. É o nosso dever de pais. Mas em relação a esse momento agora, gente, os pais vão ter sim que pedir aí a ajuda aos universitários, quase que literalmente falando. Recorrer ao pediatra do seu filho, ao médico da sua confiança, a aquele farmacêutico que conhece a família, que sabe também que a família, ao passar no seu médico de confiança, vai ali buscar os medicamentos que o médico indicou, naquele ambiente da farmácia onde há alguém formado e credenciado para também atendê-los, né? E até mesmo aos profissionais da saúde que atuam nos postos de saúde, nos hospitais, os nossos hospitais públicos, nos hospitais da rede privada também, por que não? Porque as pessoas que podem recorrer a eles devem usá-los. E lá há médicos. Assim como uma escola não pode existir sem alunos e sem professores, sem os profissionais da educação, os hospitais, os nossos atendimentos de saúde, sejam públicos ou privados, não podem existir e ter portas abertas se não contarem com os seus profissionais de saúde, que sejam bem valorizados, que sejam merecidamente reconhecidos pela sociedade, pela população e pelos governantes, com toda certeza, porque eles foram primordiais durante essa pandemia. Então, eu sei que conselho, como dizia já a minha avó, se fosse bom a gente talvez ganhasse um dinheiro vendendo, nesses dias em que o mundo atravessa uma crise também econômica, porque é o mundo, não é só o Brasil. O Brasil até que está enfrentando maravilhosamente bem a nossa crise, mediante muitos outros lugares. Então, ninguém vive, né, sem se preocupar com essa parte. E ninguém vive sem ter saúde. Então, meu conselho aqui, sem dizer para vocês que eu vou vendê-lo, mas vou, assim, oferecê-lo aqui gratuitamente, como muitos outros eu recebi pela minha vida, como mãe, como pessoa, como educadora, procurem uma autoridade médica da confiança de vocês, papais, mamães. Procurem se orientar, ouvir os melhores conselhos. Conversem entre vocês, conversem com muito discernimento. E antes de tudo, antes de tomarem a sua decisão, dobrem seus joelhos. Dobrem seus joelhos ao chão com muita humildade. Elevem suas preces e abram seus corações. E falem com o dono de tudo, o Criador,
a suprema força do universo. Peçam com humildade que Ele ouça seus clamores e dê a resposta que precisam ouvir. Gente, Jesus é o médico dos médicos. Jesus é o mestre dos mestres. Nada nem ninguém jamais irá superá-lo no nosso mundo, mesmo que tentem. E tenham a certeza de que Jesus os ouvirá e lhes trará a luz para a sua decisão, porque somente Ele, só Deus, só Jesus pode dar a resposta certa que nós precisamos ouvir. E eu assim desejo boa sorte a vocês. Então agora, só para terminar o nosso encontro, eu vou fazer uma breve leitura hoje de um salmo que vai fechar esse momento nosso, mais uma vez com o meu pedido de desculpas por não ter podido tecnicamente fazer a live que eu havia prometido. Mas nós vamos consertar essa distorção. Nós vamos arrumar isso na próxima vez que nos encontrarmos. Salmo 40. Depositarei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Então, eu disse, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Por isso eu estou aqui. A tua lei está no fundo do meu coração. Não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Mas regozijem-se e alegre-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação: grande é o Senhor. E por aqui eu vou encerrar esse vídeo de hoje, pedindo a Deus que nos abençoe, que abençoe a todos os papais e mamães a quem eu me referi e a quem eu dedico esse vídeo de hoje. E pedindo também aqui, assim, em vídeo, nesse momento, a esse Deus maravilhoso, magnífico que nós possuímos, que Ele volva o seu olhar misericordioso para o meu irmão João Marcondes, que é o meu irmãozinho caçula, uma pessoa grandiosa de alma e de coração, um profissional talentosíssimo do nosso esporte, mas que hoje se encontra em tratamento num hospital. Ele está assim distante um pouco da família, ele está cumprindo um contrato na cidade de Natal, lá no Rio Grande do Norte, e eu desejo realmente que ele se cure, que ele esteja bem dentro dos próximos dias para voltar ao seio da família, à nossa convivência e ao seu trabalho, que é o que ele ama fazer. E só combina isso com ele. Então que Deus coloque as suas mãos e passe do seu sangue sobre o meu irmão nessa noite de hoje e traga a ele a cura
a saúde e o seu retorno ao nosso carinho e a convivência dos nossos amigos. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Me perdoem e um beijo no coração de todos.